Se você está começando a estudar agora design gráfico, certamente já deve ter se deparado com a palavra briefing. Ele parece um bicho de 7 cabeças, mas através deste vídeo eu vim simplificar o que é o briefing, para que ele serve, o que significa isso e como você pode montar o seu próprio briefing de maneira exclusiva. Oi, designers e criativos, tudo bem? Eu já falei sobre briefing esses dias aqui no canal, vou deixar o card aqui em cima para quem ainda não assistiu. E nele eu mostrei um modelo de briefing. Porém, o briefing ele é composto por várias partes, várias etapas, e é legal que você personalize o seu briefing de acordo com as suas necessidades. Então, eu decidi complementar esse assunto, já que é uma pergunta que eu sempre recebo na minha caixinha de perguntas lá no Instagram. Então, eu resolvi explicar para vocês através de um mapa mental para que fique bem mais claro entender o que é. Esse vídeo é para iniciantes, para pessoas que ainda não tiveram muito contato com o briefing ou que já tiveram contato, mas não sabem montar um. Como esse vídeo ficou bem grande, eu não quero que fique muito cansativo para vocês. Eu separei ele em duas partes, então agora vocês vão ver a primeira parte e semana que vem eu vou postar a segunda parte desse assunto para que vocês fiquem mais imersos no mundo do briefing. Eu chamei de intensivo briefing para iniciantes, justamente para chamar a atenção de vocês para um conteúdo bem mais aprofundado para que vocês entendam a fundo o que é um briefing. Vamos lá? E para a gente entender melhor o que é um briefing, como que funciona esse processo, eu vou fazer um mapa mental aqui junto com vocês para que a gente consiga clarear as ideias, que qualquer pessoa consiga entender o que é um briefing, para que serve esse processo e consiga fazê-lo mesmo quando iniciante no design gráfico. Então nós vamos simplificar este negócio para que você entenda de uma vez por todas. Primeiro a gente precisa entender o que é um briefing. Eu vou puxar umas flechas aqui, não reparem muito na qualidade meio duvidosa das minhas flechas, mas o importante é o conteúdo. Eu vou colocar uma nota aqui do que é um briefing. Nada mais é que um processo, uma ferramenta que a gente faz para a gente reunir informações acerca do cliente ou do projeto. A gente pode também pegar informações do cliente, do projeto ou das duas coisas. E a primeira vez que a gente escuta essa expressão é realmente muito assustadora, porque no design, no marketing, existem vários termos em inglês, e isso às vezes acaba limitando a gente um pouco de tentar entender, né? Parece que a gente já cria um bloqueio ali e acaba evitando até procurar sobre o assunto para tentar entender. Mas briefing nada mais é que apenas o nome de uma ferramenta que a gente faz, né? Um processo que a gente faz para reunir informações do cliente ou projeto. E que informações são essas e como a gente faz esses processos nós vamos entender agora. Tudo bem? E essas perguntas, elas podem ser necessárias para você e também podem ser necessárias para o projeto. Ou seja, existem algumas questões dentro do briefing que só você vai entender. Por isso que a gente fala muito do briefing ser montado de acordo com o profissional, porque aí ele monta as perguntas que ele acha relevante para ele. E também tem algumas perguntas que são necessárias para o desenvolvimento de um projeto que qualquer briefing deve ter, como, por exemplo, o público-alvo, como, por exemplo, o nome da empresa que você está trabalhando, mas isso a gente já vai entrar um pouquinho mais no mérito para conversar, mas só para vocês entenderem como que são essas informações. Então, elas podem ser necessárias para você e necessárias para o projeto. E dentro disso, existem duas situações, que é quando a gente tem um cliente novo, então a gente desenvolve esse briefing para um cliente novo, ou quando a gente desenvolve o briefing para um novo projeto. Já vou exemplificar isso para vocês, mas eu vou escrever aqui no nosso mapa mental para ficar um pouco mais claro. A gente faz um briefing para um cliente novo quando chega uma pessoa nova, uma empresa nova até você e você não tem informação nenhuma sobre aquela empresa. Então você precisa saber o nome da empresa, você precisa saber o contato da empresa, você precisa saber várias informações para reconhecer com quem você está conversando, com qual empresa você está conversando, qual que é o segmento dela, para aí sim você preparar nas próximas perguntas e fazer o direcionamento do projeto. E existem também situações onde a gente desenvolve um briefing para um projeto novo, ou seja, nós estamos com um cliente que não é novo, que nós já temos as informações principais desse cliente, porque nós já atendemos ele outras vezes, porém, ele está precisando de um novo projeto.
Então, o briefing ele é totalmente diferente e direcionado para este novo projeto. Então, são essas duas situações que você vai fazer o briefing. Quando você tem um cliente novo e quando você tem um projeto novo. E dentro do briefing, existem duas expressões, dois tipos de briefing principais. Um deles é o pré-briefing, ou seja, são todas essas perguntas que eu falei para vocês a respeito do cliente novo, que eu já vou passar tópico por tópico junto com vocês para vocês entenderem a construção de um pré-briefing. E a gente tem o briefing, que aí sim são as perguntas direcionadas para o projeto que a gente vai desenvolver. Ou seja, são perguntas relacionadas àquela peça de rede social, são perguntas direcionadas para aquela identidade visual, são perguntas direcionadas para o projeto. Então, nós vamos lá que eu vou mostrar para vocês quais são os principais tópicos do pré-briefing e do briefing. Legal, agora nós vamos para as perguntas principais de um pré-briefing, ou seja, são informações que você coleta de um cliente novo e que você precisa dessas informações prévias para você montar o seu briefing. Ou seja, primeiro você precisa do nome da empresa, principalmente para você montar também a sua proposta comercial. Se você precisa montar uma proposta para o teu cliente, é legal que você faça um pré-briefing com ele, para que você consiga montar uma proposta personalizada. Quando eu falo proposta, eu falo de orçamento. Você consegue passar um valor adequado para esse cliente, para esse projeto. Se você não pedir essas informações, fica totalmente vago e você está no escuro. Você não sabe se ele é uma microempresa, se ele é uma grande empresa, uma empresa de médio porte, por exemplo. Você não entende nada sobre o segmento dele, então fica muito difícil você formular um orçamento sem ter informações prévias a respeito do negócio do cliente. A gente precisa do nome da empresa, segmento da empresa, o porte da empresa, quanto tempo a empresa está no mercado. Eu gosto dessa questão porque aí a gente consegue entender melhor em que posição que esse empreendedor, empresário está. Porque se a empresa dele está há mais anos no mercado, ele vai precisar de um desenvolvimento de material com uma atenção diferente. Se ele é novo, a atenção que você vai dar é totalmente diferente, porque se é uma empresa nova no mercado, certamente ela não vai ter nenhum tipo de material. Então, você precisa desenvolver vários materiais. E essa pergunta é legal também, porque você pode sugerir para esse cliente esses materiais, né? Ah, você é novo e ele veio te pedir um post para social media, mas ele não tem nenhuma identidade visual, então você consegue fazer essa conversa e oferecer novos produtos e serviços. O nome completo da pessoa responsável pela qual você vai conversar e também o contato. É muito importante você ter um nome completo da pessoa que você vai conversar para você conseguir entrar em contato com essa empresa e saber quem que é o responsável. De repente você marcou uma reunião e precisa estar lá no local, então você consegue, dessa forma, ter o nome da pessoa para entrar nessa empresa e para conversar. É legal que você tenha sempre uma pessoa responsável por fazer esse compilado das informações e responder o briefing para você. Se você fizer briefing com 5, 6 pessoas numa reunião, fica muito complicado de seguir um certo direcionamento. Então, se o cliente chegar em ti e ele pedir para você, por exemplo, eu quero que outra pessoa do marketing me ajude no briefing, eu quero que outra pessoa me auxilie nessa etapa, você manda um briefing em forma de formulário, peça para ele montar junto, peça para a pessoa dar as considerações, para eles conversarem, e uma pessoa só faz a reunião com você, que vai ficar bem mais consistente e não vai dar muita confusão na hora desse briefing. Então, sempre opte por uma pessoa, no máximo, do máximo 2, para você fazer essa reunião de briefing. E aqui a gente tem o tipo de projeto que a pessoa está precisando. Se for uma identidade visual, por exemplo, aí você já pede quais aplicações que essa pessoa precisa. Mas é legal que você tenha em mente já o tipo de projeto e também como a pessoa chegou até você. Por que que eu gosto dessa informação, né? Como chegou até mim? Porque com essa informação eu consigo entender da onde os meus clientes vêm, qual que é a frequência maior e eu trabalho melhor essa forma de marketing ou eu tento desenvolver uma nova. Por exemplo, a grande parte dos meus clientes vem de indicação. Então, eu sei que quando eu for atender um cliente, por exemplo, eu preciso atender ele muito bem, entregar algo a mais, sempre ter um atendimento diferenciado, porque esse cliente vai me indicar para novas pessoas. Ou, por exemplo, está vindo muito do YouTube,
Eu sei que eu posso, através do YouTube, falar que eu realizo identidade visual e design de embalagem para clientes e a pessoa entra em contato comigo com este propósito. Está vindo do Instagram? Então eu sei que eu estou fazendo um bom marketing lá, então eu posso explorar o Instagram mais. Então é legal essa pergunta justamente por causa disso. E agora, falando do briefing propriamente dito, onde a gente vai realizar um compilado de informações acerca do projeto. Dentro do briefing, também é muito importante que a gente peça sobre o contratante, novamente, peça maiores detalhes e entre em outros méritos mais direcionados para aquele projeto. Eu vou passar para vocês alguns tópicos, eu não vou passar todas as perguntas, porque eu já tenho um vídeo aqui no meu canal mostrando o meu modelo de briefing, mostrando como eu monto, que eu vou deixar no card aqui em cima. O objetivo deste vídeo é justamente entender como que é o processo de briefing para que você monte o seu briefing personalizado. Então agora, nós vamos falar de tópicos principais que você pode desenvolver informações dentro desses tópicos. Como, por exemplo, você precisa saber sobre o contratante, ou seja, qual que é a função da pessoa dentro da empresa, como que é o nome dela, o que é o nome da empresa, o que esse nome significa para essa pessoa, como ele vê a empresa em 5 anos, 10 anos, são perguntas direcionadas a respeito da opinião de quem está te contratando. E aí nós temos as perguntas sobre a empresa, ou seja, o que a empresa oferece de produto, qual que é o segmento, quanto tempo está no mercado, quais serviços ela oferece, concorrentes da empresa, slogan da empresa, tudo que você precisa de informações a respeito da empresa que você vai estar desenvolvendo o briefing. Você constrói as perguntas dentro deste tópico. Sobre o público-alvo, é bem importante você perguntar também, ou seja, a idade desse público, classe social, qual que é o gênero. Todas as perguntas relacionadas ao público entrariam neste tópico na hora de você montar o seu briefing. E a gente precisa entender também a personalidade da marca, que é a parte onde entram os adjetivos, como a marca se comporta, qual que é a comunicação dela. Todas as coisas relacionadas à personalidade dessa marca entram também neste tópico. A própria identidade visual, caso você esteja desenvolvendo um projeto que não é de identidade visual, e no caso a pessoa já tem uma identidade, mas você está fazendo um post para social media, por exemplo, então nesse momento você pergunta sobre identidade visual, pede manual, pede todas essas questões a respeito da identidade, cores, fontes, tudo que a empresa usa e também o que o cliente pode trazer a você. Como, por exemplo, referências que ele viu de outras empresas, outros segmentos que ele gosta. Eu gosto de fazer uma pergunta bem legal, que é qual marca o cliente gosta, que não necessariamente precisa ser do segmento para entender qual tipo de marca que ele curte, qual tipo de produto que ele consome, para também conseguir me comunicar melhor com essa pessoa. Imagens de referência, tudo que o cliente pode trazer para você entra nesse tópico. Espero que vocês tenham entendido o que é um briefing e quais são as primeiras etapas desse processo. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, mas gosta de ver conteúdos como esse, não esquece de se inscrever, deixa o teu comentário aqui se você quer ver a parte 2 deste vídeo. E não esquece de deixar o teu like, que ele é muito importante para mim, para que o YouTube distribua meu vídeo para outras pessoas. Na parte 2, vocês vão ver um pouquinho mais sobre todas as etapas de um briefing. Eu mostrei somente uma delas, que é a etapa do formulário, de formular as perguntas. Mas existem várias formas de você fazer um briefing que você vai descobrir no próximo vídeo. Eu também passei uma revisão breve para que você reforce os conhecimentos adquiridos e não esqueça mais do que é e como fazê-lo. Eu vou ficando por aqui, um beijo e até a próxima!